Bom, e os impostos, exato. Este diferencial corresponde àquilo que é o endividamento. Bom, não é porque o Estado tem umas receitas para além daquelas fiscais, mas essas são as básicas, tem mais qualquer coisa. Portanto, as receitas de que o Estado dispõe não é só a coluna amarela, é um bocadinho mais. Mas o que ali se nota é, digamos, o descolamento das despesas em relação às receitas. E é por causa das reflexões feitas a partir desse gráfico que eu há muito tempo digo que se não mudarmos de político o Estado iria falir. Está escrito. Em 2005, em janeiro de 2005, eu disse, se não houver mudança na política de despesas, o Estado entrará em colapso financeiro dentro de poucos anos. 2005, entrou em colapso financeiro quando? 2010. E foi a partir desse gráfico, isso é uma coisa que qualquer dona de casa, se souber trabalhar com uma máquina, vê. Aqui em Portugal, as pessoas como não trabalham... Mas o debate sobre o futuro e a sustentabilidade do Estado Social só agora é que entrou na agenda. Bom, para o público. Em Portugal entra sempre tudo atrasado. Não, como é evidente, as pessoas não estudam. Para os agentes políticos, não é? Sim, mas para eles não sabem. Para os agentes políticos, é esse o debate que está a ser feito. É esse o debate que está a ser feito neste momento, não é? Esse é o meu temor. É a refundação, a reforma do Estado. Esse é o meu temor com estes políticos. Que confiança é que um país pode ter perante políticos que qualquer economista, assessor do Ministro das Finanças, pede, olha, vamos ver o crescimento no longo prazo das despesas e das receitas. Percebe perfeitamente que as receitas chegam cada vez menos. Então, assim, qualquer pessoa que trabalhe um pouco e que tenha algum sentido da realidade, nunca permitiria que isto chegasse. Por isso é que eu costumo dizer de brincadeira, antes donas de casa do que doutores. Não, é porque atacar o Estado Social significa entrar a matar. Isso, naquilo que é mais sagrado para as opiniões públicas. O Estado Social é entrar a matar se você deixar a sociedade convencer-se que o Estado Social está garantido com a Constituição. Os políticos, enfim, com altas responsabilidades, têm a obrigação de explicar. A Constituição garantia quando se fazia escudos. Porque hoje não fazemos escudos, nós não podemos garantir coisa nenhuma. Portanto, isto o país percebe se lhe explicarem. Você já viu alguém explicar isto algum dia? Eu acho que o país não percebe, Dr. Medina. Ouça, não percebe? Qualquer que seja a explicação, as pessoas não percebem que na doença, na velhice, no desemprego, não haja apoio do Estado. Mas hoje disso não é não haver, é reduzir isso às dimensões possíveis. Nós, para salvarmos alguma coisa do Estado Social, temos que lhe mexer com urgência. Você vai confirmar ou não, se eu não tenho dito aqui com frequência, que antes de 2015 nós tínhamos que mexer no Estado Social. E que se não mexêssemos antes de 2020, tínhamos um colapso do Estado Social. É mentira? Não. Então pronto. Mas mexer para metê-lo dentro da economia. Mas a grande questão que se coloca, e eu retomo aquela ideia de há pouco, da existência de alternativas e de abordagens diferentes entre a esquerda e a direita, na forma como se olha e como se ataca o problema do Estado Social, é onde cortar. Porque aí é que estão implícitas opções. Mas não é onde cortar. Isto tem que ser estudado. E este passo que o Governo vai dar, essa tal refundação... Os 4 mil milhões. Os 4 mil milhões. Tem que ser em alguma coisa do Estado Social. Não decide de 4 mil milhões. Ora, como é que se compreende que um Governo, ao fim de 15 meses, é que venha descobrir isto? Como é? Como é que o doutor acha que se chegou a este número, Governo e Troika, dos 4 mil milhões? Devem ter feito as contas para obter o déficit que está, nas metas, previsto nas metas. Para si, lá para 2014, ou coisa aqui que valha. Portanto, viram qual é o possível déficit e pronto, tem que se arranjar 4 mil. Do seu conhecimento... Agora, isto não devia ser estudado assim. Sim, não... mas do seu conhecimento destes números, destas parcelas, daquilo que está adjudicado às prestações sociais, à educação, à saúde e a outras funções, cortar 4 mil milhões representa o quê? Ou pode representar o quê? É fácil. Pessoal de prestações sociais, há algum pessoal que não é do Estado Social. Os militares, os juízes. Agora, o resto é pessoal do Estado Social. Porque é o seguinte, você tem no Estado Social, hoje, qualquer coisa como 37 mais 12 mil milhões, você tem no Estado Social 50 mil milhões. No Estado Social. As prestações sociais e o pessoal, médicos, enfermeiros, professores, do Estado Social. 50 mil milhões. Você tem de impostos 60 mil milhões. Pronto, é tão simples como isso. Se você não for ao Estado Social, não consegue cortar 4 mil. E o grande embaraço é esse. Porque o Governo deveria ter chamado o PS logo desde o princípio, metê-lo lá dentro a discutir as despesas. Mas não fez isso. Não fez. E o PS estava ansioso para haver um pretexto para fugir. Porque o PS já está a pensar em eleições. Sabe, nos partidos as pessoas mal veem uma brecha, veem logo o orçamento do Estado ao fundo e querem ir para o Governo. Portanto, ali já o seguro não volta para trás.
E, portanto, a colaboração do PS não vai ser coisa nenhuma, vai ser conversa, porque o que lhes interessa é que o governo vai embora. Simplesmente esquecem-se é que se não se resolver alguma coisa disto, o próximo governo vai apanhar outra grande pancada. Possivelmente não vai governar também. Sem se mexer no Estado Social, não há nenhum governo que se vá conseguir aguentar. E mexer no Estado Social quanto antes significa que ele não vai levar uma pancada tão grande em 2020 se lhe mexer agora. Se você deixar até 2020, parte para metade por hipótese. Mas toda a gente está à espera de uma grande pancada em 2013 e 2014. Porque ninguém ainda está a ver como é que vai ser possível cortar 4 mil milhões sem dor. Mas a gente vai deixar os 4 mil milhões para a próxima. Eu sei. Depois de 2010. Você gosta aqui dessas coisas? Não, mas vamos então ao gráfico 3, que nos mostra... Qual é o gráfico 3? O gráfico 3 é o que mostra as despesas sociais totais em porcentagem do produto interno bruto. Nós temos, esse gráfico 3 vai mostrar uma curva, uma linha a crescer muito desde 1970 ou coisa parecida. Atingiu 30% ali, não foi? Exatamente, 30% em 2010. é mais ou menos o que atinge os países nórdicos em despesas sociais. 30%. Só que os países nórdicos arrecadam muito mais impostos do que nós. E por conseguinte, lá sustenta-se ainda o Estado Social, cá com 30% os nossos impostos rendem 37%, por conseguinte, aquele aumento da despesa social, que aliás já tinha ficado implícito atrás, aquele aumento da despesa social não é sustentável. Não é sustentável. E a grande diferença em relação aos países nórdicos também não tem a ver com o facto de eles terem pensado neste problema já há mais de 10 anos? A Suécia reformou-se há 20 anos, quase 20 anos, a Suécia. 20, há 20 anos. A gente aqui não reforma coisa. Nós aqui em Portugal, enquanto não se bate na parede, não se reforma nada. Porque a impreparação dos dirigentes políticos é total. É total. O gráfico 4 permite-nos ver mais claramente a distinção... Cada tipo de despesa social. Das pensões, subsídios e educação. Esse gráfico é engraçado porque vai-se tirar daí uma conclusão importante. A linha de cima respeita às pensões. Que é a linha azul. Azul. Depois, na linha a seguir, a azul, como se vê, as pensões já atingem, não sei quantos, 13% do PIB. Sim. Não. Depois, a linha de baixo são os subsídios da Segurança Social. A linha de baixo qual é? A castanha? Logo a seguir à azul, eu não estou a ver. Agora retiraram o gráfico? É a linha castanha, é a linha dos subsídios. Então, mas o gráfico não aparece porquê? Doutor, porque os gráficos entram a partir da RGI e o nosso colega vai ter que voltar a pôr o gráfico 4 no lado. Bem, aí o que é que se mostra? O que é que se mostra? É que a educação e a saúde não são o grande problema financeiro. Aquelas linhas da educação e da saúde, como você vê, andam assim a subir devagarinho. O problema financeiro do Estado Social está nas pensões e nas prestações da Segurança Social. São as duas linhas de cima, que correspondem a 60 e tal % da despesa social. Ou seja, antecipando o conteúdo do programa seguinte, os 4 mil milhões vão ter que ser, sobretudo, nas prestações sociais? Não, prestações sociais são todas elas. Está bem, nas pensões e nos subsídios? Nas pensões e nos subsídios. Porque é onde se concentra o grande gasto. A saúde e a educação são relativamente pouco pesadas face ao resto. É esse gráfico que eu filo exatamente para mostrar que isto não é gente do FMI que deve cá vir fazer essas coisas. Se a gente não tem sensibilidade nem conhecimentos para isto. A mexer-se tem que se pensar onde é que se vai mexer. Só mexer na educação e na saúde não vai lá. Não vai lá. Vai ser preciso mexer nas pensões? Nos subsídios? Muito mais do que ao que já se mexeu. Sim, provavelmente. Se quiser, digamos, pôr algum jeito nisto, porque senão isto destrói-se tudo, não é? Dr. Medina, o gráfico 5, o que é que nos mostra? A relação das pensões com o nível de impostos. Temos aqui estas colunas que também vão gráfico, não se importa, também vão aumentando à medida que vamos avançando no tempo. Não, isto são as pensões. Exatamente. Não, isto é a relação entre as pensões e os impostos. Sim. Quer dizer, as pensões já correspondem a 38% dos impostos. Quer dizer, quando nós pagamos 100 de impostos, 38% é para pensões. Mas o importante disto não são os 38%, é a velocidade com que estes retângulos crescem. Veja que de 90 para lá passou-se de 28, 26 para 38. Quer dizer, em 10 anos subiu 10% dos impostos. Quer dizer, hoje, em 2010, quando nós pagamos 100 de impostos, 38 são para pensionistas. Bom, isso mostra realmente, sobretudo porque isso cresce de uma forma muito acelerada.
É este gráfico que lhe permite dizer que entre 2000 e 2010 há um aumento de 23 mil milhões de euros nas prestações sociais. Sim, senhora. E um aumento de 21 mil milhões nas receitas fiscais. Exatamente. Portanto, quer dizer, mais do lado das prestações sociais do que do dinheiro que entra nos cofres do Estado. Quer dizer que o agravamento dos impostos entre 2000 e 2010 praticamente foi tudo para prestações sociais. As prestações cresceram 21 e os impostos cresceram 23. Quer dizer, tudo que foi agravamento de impostos entre 2000 e 2010 foi para prestações sociais. O gráfico seguinte, o gráfico 6, mostra-nos, também faz aqui uma relação entre as despesas sociais e as receitas de impostos, doutor. Deixe-me ver se eu consigo. Consegue? Eu vou-lhe dar. Desculpe. Permite-lhe uma... Não, este gráfico pretende mostrar o seguinte, em 1980... As despesas sociais absorviam 75% dos impostos, 70% dos impostos. Sim. Em 90, 67%. Quer dizer, 80, 90, a parte dos impostos levada pelas despesas sociais estabilizou. De 90 para cá, a linha subiu até 88. Significa que em 2010 as despesas sociais absorveram 88% dos impostos. Quer dizer, quase 90%. Quer dizer, o que se passa de paga de impostos é quase tudo para despesas sociais. Sim. No gráfico seguinte, temos as taxas de crescimento médio anual por períodos. O que é que este gráfico nos permite concluir? Esse gráfico é muito importante porque ali naquelas colunas vermelhas, aquilo representa entre 1990 e 2000 o ritmo do crescimento da economia. Que número é que está aí? Na coluna vermelha Sim. Está 3 do lado esquerdo e depois 0,6. Quer dizer, naquela década cresceu 3% e na outra década a seguir cresceu 0,6%. Bom, as colunas azuis representam as despesas sociais. Exatamente. As despesas sociais cresceram a 5 e tal por cento. Não foi? Entre 1990 e 2000, as despesas sociais na coluna azul está a 7,8%. Quer dizer, cresceram 7 ou 8% ao ano. Sim. E no azul da direita? 13,5%. Quer dizer, muito mais do que a economia. Quer dizer, a riqueza nacional cresceu 3 numa década, 0,6 noutra. E as pensões são as amarelas. Quer dizer, compara o crescimento da economia a vermelho com o crescimento das pensões a amarelo. O mesmo desequilíbrio também se nota na década de 90 a 2000. Sim. Mas a importância desse gráfico é esta, é que se nós tomarmos como padrão de raciocínio esta década de 2000-2010, nós temos... Quanto é que crescem as despesas sociais aí, desculpe? Na década de 2000-2010? Sim, é o último. As despesas sociais sobem 3,5%. Pronto, quer dizer, nós com uma economia que cresça menos que 3, não aguentamos as despesas sociais, é o que isso quer dizer. Doutor Medina, em jeito de conclusão, porque estamos a 5 minutos de fechar o programa e vamos deixar os gráficos seguintes, se calhar, para o próximo... Não, os outros são para o próximo. Para o próximo programa. O que é que há a reter destas lições destes últimos 15, 20 anos? Não, o que há a reter é exatamente que as políticas sociais nunca se preocuparam com a economia. Quer dizer, as políticas sociais foram praticadas muito favoravelmente, mesmo quando a economia ia em queda. Por conseguinte, o colapso financeiro do Estado Social, se mantiver estas condições, é inevitável. E há outras coisas que agravam. Por exemplo, na Caixa Geral de Aposentações, em 2002, os reformados, quer dizer, aqueles que se reformavam entre o momento da reforma e o momento da morte, viviam em média 13,9 anos. Em 2002. Em 2011, viviam 17,7 anos. Pois, é o problema da linha demográfica, não é? Exatamente. Ou seja, um problema... Pois, mas uma coisa é falar da linha demográfica e eu dizer 13,9, 17,7. Mas esta matéria também é muito difícil de explicar às pessoas, porque ainda bem que vivemos mais tempo. O problema é que, ao vivermos mais tempo, e se não nos reformarmos mais tarde, na nossa vida ativa, profissional, o sistema tem que nos pagar reformas durante 30 anos. Qualquer dos nossos telespectadores percebe que quando se criou o Estado Social, imagina há 40 anos em Portugal, as pessoas reformavam-se aos 65 e morriam aos 68. Quer dizer, pesavam ao Estado 3 anos. Agora as pessoas reformam-se e pesam no Estado, junto do Estado, cerca de 18 anos. Isso é muito diferente.
Em contrapartida, as pessoas novas que trabalham para sustentar os idosos são cada vez menos. Porque, assim, o problema não é só